Boa noite. O meu nome é Cássio. Atualmente tenho 61 anos de idade e nasci em Fortaleza, Ceará. Lembro-me de que no ano de 1992, com 32 anos, estava desempregado e com filho de 12 anos. Minha esposa lavava roupa para fora, mas o dinheiro que ela ganhava mal dava para a nossa alimentação. E foi assim por um bom tempo, até que no ano seguinte, em 1993, consegui um emprego no interior da Bahia. O trabalho era em um sítio de um amigo do meu amigo, e eu teria que fazer um pouco de tudo. O que me fez aceitar o emprego foram os benefícios, como moradia, água e luz inclusas, alimentação e uma caminhonete D20, além de um salário bem considerado. O dono da propriedade se chamava Ronaldo, um senhor aproximadamente de 70 anos, viúvo, cujos 3 filhos moravam em São Paulo e não queria trabalhar no sítio. No sítio também trabalhava uma cozinheira chamada Joana e uma ajudante de cozinha chamada Carmen, ambas com cerca de 50 anos, além de um senhor chamado João, de 65 anos, que fazia um pouco de tudo no local. Todos moravam no sítio do senhor Ronaldo. Passaram-se alguns meses e tudo estava indo normalmente, até que em uma certa noite fui acordada por batidas na porta de casa. Eram as 11 da noite, o que achei estranho, já que todos tinham o costume de dormir cedo. Ao atender a porta, encontrei o dono do sítio e o senhor João, ambos com semblantes fechados. Eles pediram minha ajuda para consertar uma cerca que estava danificada. Questionei o motivo de fazer aquele serviço tão tarde, sugerindo que poderíamos resolver no dia seguinte pela manhã. No entanto, o senhor Ronaldo queria consertar naquele exato momento. Apesar de chateado com o pedido, despedi-me da minha esposa e fui até a cerca com eles. Percebi que ambos estavam armados e algo parecia estranho. No caminho, vi um rastro de animais mortos, como galinhas, porcos e cabeças de gado. Fiquei surpreso e perguntei o que estava acontecendo. Foi quando me contaram sobre um problema antigo com uma fera que estava no sítio, destruindo cercas e matando os animais. Durante a conversa, avistamos um homem alto no telhado no galpão e dispararam tiros na sua direção, mas ele fugiu. Confuso com a situação, ri da ideia de lobisomem, sem acreditar na possibilidade. Isso irritou João e Ronaldo, que estavam convencidos de que era um lobisomem. No dia seguinte, contei tudo para minha esposa, o ocorrido, que foi achado tudo muito estranho, porém não acreditou na história do lobisomem. Acabamos rindo com tudo aquilo. Passaram-se alguns dias do ocorrido e me lembro que estava na casa do senhor Ronaldo e fui para a cozinha para pegar um pouco de café, pois eu ia acender um cigarro. Lá estava a cozinheira Joana com sua ajudante de cozinha Carmen. Ambas estavam preparando o almoço. Foi quando Carmen me indagou algo que me deixou confuso instantaneamente. Ela me perguntou se eu tinha ouvido falar do Márcio, um rapaz que morou no sítio, na mesma casa em que eu estava morando atualmente com minha família. Respondi que não, que em nenhum momento eu tinha ouvido falar do Márcio. Foi quando ambas as mulheres
se olharam com uma cara tipo: conto ou não conto? O que vocês têm para falar para mim? Me conta logo quem é o tal Márcio. Elas não quiseram me contar de imediato, só depois de muita insistência da minha parte é que elas acabaram me contando e me pediram para guardar segredo. Pois se o Ronaldo soubesse que elas me contaram sobre o caso do Márcio, com certeza poderiam perder os seus empregos. E eu falei que o segredo morreria comigo. Elas contaram que o Márcio morava na minha casa atual. Márcio era um homem de 40 anos, o mesmo não tinha família. Ele estava aqui no sítio por cerca de 10 anos. Uma vez o Márcio tinha nos contado que havia uma fera nas redondezas do sítio e que 2 vezes ele havia acordado com uivos do lado de fora da casa. Segundo ele, a fera era um lobisomem. Lógico que ninguém acreditou nele. Achou que ele estava delirando. O próprio Ronaldo duvidou de tudo aquilo na época. No entanto, Márcio falou para termos cuidado, pois o que ele havia visto era sim um lobisomem. Com o passar do tempo, Márcio começou a andar armado, pois temia que aquela criatura pudesse tentar algo contra sua vida ou contra a vida de alguém do sítio. Aquilo tudo começou a nos dar a ideia de que o Márcio estava ficando doido. Foi quando, numa madrugada, ouvimos barulhos de tiro vindo do sítio, na direção da casa do Márcio. A mesma casa na qual você mora com sua família hoje, Cássio. Segundo elas, essa madrugada foi sinistra demais. Foi quando o senhor Ronaldo, junto com o senhor João Correiro, armados, voltaram para casa no carro do Márcio. Ao chegar lá, viram uma casa completamente revirada, com marcas de brigas pelo local. No entanto, Márcio nunca mais foi visto. A polícia chegou ao local no dia seguinte, mas descartou homicídio, pois o corpo de Márcio nunca foi encontrado. Foi muito sinistro e a partir desse dia, Ronaldo e João começaram a andar armados, inclusive durante o dia. Foi por isso que você foi contratado, Cássio, para você ficar no lugar do Márcio. E é por isso que os filhos de Ronaldo não moram com ele há anos. Confesso que aquilo me deixou muito assustado. Após aquela conversa, meu dia acabou, pois eu fiquei pensativo durante toda a minha jornada de trabalho no sítio. Chegando em casa, conversei com minha esposa sobre o passado sombrio do sítio. Minha esposa automaticamente ficou estarrecida ao saber do acontecimento. Infelizmente, ficamos refém no lugar, pois não tínhamos para onde ir e a vontade de sumir deste local era imensa. Passaram-se alguns dias e uma certa vez, voltando para casa, era bem tarde. Meu carro parou de funcionar do nada. O local estava em total escuridão. Peguei a minha lanterna e saí do carro para ver o que havia acontecido com o mesmo. Ao abrir o capô para ver o motor, lembro-me de sentir a presença de alguém pelas costas. Quando me virei, deparei-me com uma criatura horrenda me encarando a cerca de 5 metros de mim. Seus olhos eram grandes e amarelos, os dentes pontiagudos mal cabiam direito em sua boca. Era muito grande e em seu corpo havia estufas de pelo. Fiquei em choque. Por alguns segundos, decidi correr para dentro da caminhonete.
A criatura colocou seu rosto no para-brisa do carro e ficou me encarando com aquela cara horrenda. Peguei um 38 do porta-luvas e, ao apontar para o rosto daquela coisa, ele deu um pulo para o meio do mato e sumiu. Fiquei dentro da caminhonete em estado de choque. Na época, não tinha como pedir ajuda, pois não tinha telefone. Passei toda a noite dentro do carro e só consegui ajuda no dia seguinte. Quando relatei o ocorrido, todos ficaram assustados com o que eu tinha relatado. Pouco tempo depois, eu fui embora e não tive mais contato com o Sr. Ronaldo e seus funcionários. Hoje em dia, acredito piamente quando alguém me fala de algum acontecimento sobre esse tipo. Não sei se as autoridades realmente não sabem da existência dessas criaturas ou se as escondem na população para não causar pânico. Porém, hoje em dia, eu sou a prova viva de que lobisomens existem sim e estão entre nós. Olá, eu me chamo Bruno, tenho 46 anos e moro em Santa Inês, que fica no Maranhão, mas sou natural de Fortaleza, que fica lá no Ceará, e eu sempre fui visitar minha família em minha terra natal, e como tenho um carro próprio, era comum a cada 3 meses eu ir visitá-los. E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com um lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008. Eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de Piripiri para tomar um café para despertar o sono. Era lá pelas 2h30 da madrugada quando cheguei ao posto, desses que ficam na beira de estrada, no meio do nada. Mas aquele em que parei estava próximo da cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei. Tem alguém aí? E nada de ninguém me atender. Aquilo estava muito estranho e eu já estava indo embora. Foi então que ouvi uma voz meio que sussurrando vindo da janela de vidro. Entra aqui dentro. Tomei um susto quando ouvi aquilo. Me virei e era um frentista. Ele abriu a porta que tinha do lado e eu entrei. E mesmo depois que tinha entrado, ele continuou olhando como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu fui e fiz um monte de perguntas. Que diacho é isso, macho? O posto tá aberto ou não? Ali tá dizendo que é 24 horas, viu? Ele olhando pela janela pediu para fazer silêncio e ficou olhando de um lado ao outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e foi falando. O posto tá aberto sim, mas tá com as 3 noites que vem um lobisomem atacar quem chega aqui. E eu não sei como o bicho não pulou para te atacar. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir. Então falei, deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora. Tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas. Quando fechei a minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco grunhindo misturado com uivo. Aquilo gelou minha espinha. Então perguntei ao frentista, o que foi isso? Ele foi e me respondeu, tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho seguiu ele até em casa. Depois que me falou aquilo, ele foi e desligou a luz, e abriu a pequena janela e me chamou. Olha ali bem perto da cerca, bem atrás do teu carro, tu tá vendo?
Então fui e olhei, e tinha um bicho preto que parecia um urso, mas era muito magro. Os olhos eram amarelados. As pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar que as orelhas daquilo eram grandes. E tinha um focinho parecido com de porco misturado com cachorro. Ele aparentava estar cansado por causa da respiração ofegante e ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista então fechou a janela e me falou: "É bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar." Eu só concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite toda, e aquilo lá fora gritando. Quando já eram as 4h50 da manhã, já estava amanhecendo. Eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para a Fortaleza. E no caminho fui pensando: se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi. Até hoje eu nunca entendi o porquê daquele bicho estar atacando aquele posto. Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível, pois vai que o lobisomem tenta me atacar. Boa noite. Eu me chamo Antunes. Tenho 47 anos e moro em Forquilha, município do Ceará. Trabalho como vigilante noturno, daqueles que passam na rua apitando com a moto. Faço esse trabalho há 13 anos e sempre gostei, já que ganhava bem e não tinha muito movimento de madrugada. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira. O ano era 2013, bem na época de Quaresma. Como de costume, sempre fui para a missa na sexta, e naquela noite não foi diferente. Me arrumei e fui para a missa de 6 junto de minha esposa. Chegando lá, eu escutei uns senhores na porta da igreja, falando que tinha um bicho comendo os cachorros de noite. O senhor falava assim: "O cachorro estava todo despedaçado. Onça não faz aquilo. Ela mata e leva para o mato para comer. Eu acho que foi o lobisomem." Eu escutei aquela conversa e nem dei tanta importância, pois para mim aquilo não existia. Além do mais, eu sempre passei a madrugada andando e nunca vi nada de anormal. Bom, eu assisti à missa, comunguei e foi tudo normal aquela noite. Voltei para minha casa e fiquei assistindo até dar às 10 da noite, que era a hora que eu começava a rodar com a moto. Então saí para fazer meu serviço, e era sempre da mesma forma. Das 10 às 10h30, eu rodava com a moto pelas ruas, e ficava das 10h30 até as 11 em casa, e só saía novamente às 11 e ficava na rua até 11h30, e era assim a noite toda, a cada meia hora em casa e na rua. Enquanto eu estava em casa, eu ficava de olho no grupo de WhatsApp dos moradores, sempre atendendo às ocorrências. E foi quando deu a hora de fazer a ronda das 1 da manhã que as coisas começaram a ficar estranhas. Antes de sair, recebi uma mensagem no grupo falando que alguém passou correndo pela rua e que os cachorros estavam latindo muito. Então eu saí e já comecei a ouvir muitos cães latindo. Parecia até que todos os cachorros da cidade decidiram latir. E aquilo começou a ficar estranho, pois se fosse gente, os cachorros iam latir, mas depois de um tempo iriam parar, mas eles não paravam. Eu, com muita curiosidade, resolvi ir logo checar para ver o que era. Chegando perto do campinho, comecei a ver muitos cachorros juntos, e todos latindo e meio que coagindo algo. Eu não vi muito, pois estava muito longe. Quando fui chegando mais perto, deu para ver que tinha um cachorro maior no meio daqueles, que grunhia que nem porco, mas chorava que nem um cão. Na hora eu coloquei o farol naquilo e tomei um susto tão grande que falei: "Que marmota é essa, meu Deus?" O bicho parecia ser inteligente, já que olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só podia ser coisa de outro mundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e desliguei as luzes.
e fiquei na sala olhando o WhatsApp. Quando pouco tempo depois que entrei, comecei a escutar pisadas muito fortes na rua, e junto daquilo um grunhido de porco misturado com cachorro. O ar logo ficou com cheiro podre. Parecia fezes de galinha misturado com ovo podre. Eu só pensava que o bicho ia pular para dentro de casa e me matar. Só que depois de alguns minutos ele foi embora, mas mesmo assim fiquei assustado. Depois daquele encontro eu não saí mais aquela noite, e fiquei acordado escutando os cachorros ainda latindo ao longe. E no outro dia as pessoas estavam comentando que ouviram os latidos e alguém correndo. Já outros disseram que ouviram um grunhido e me perguntavam se vi algo de noite. Eu sempre dizia que não, porque tinha medo de falarem que eu estava mentindo. Mas eu sei o que vi naquela noite. E hoje tenho a plena certeza que lobisomens existem, podendo ter um aí na sua cidade. Estava eu com meus amigos conversando à noite. Estávamos todos embaixo do alpendre de minha casa e já passava das 8 da noite. Decidi entrar para dormir e me despedi dos meus amigos e logo que eles saíram, ouvi ao longe cachorros latindo, mas era algo bem longe. Nem liguei muito, pois aqui era comum cachorros latirem por nada. Mas para meu desespero, era algo sim e muito perigoso. Minha casa, por ser a última da cidade, já na saída para uma floresta sinistra, os barulhos estavam se aproximando. E eu, corajoso do jeito que sou, saí para o alpendre e armei uma rede. Deitei lá, ouvindo os cachorros se aproximando. E ao chegar na estrada de minha rua, ouvi um barulho normalmente nenhum cachorro faz. Era um tipo de grito mais estranho, lembrava uma pessoa engasgada e com uma voz muito rouca. Levantei da rede e me abaixei e só olhei pela fresta do portão quando senti o cheiro podre e os galopes se aproximando juntamente com os barulhos. Quando vi aquela coisa negra, mas tão magra que à noite parecia, sei lá, era muito preto e os olhos brilhantes e o fedor que me fez vomitar, e aquela coisa ficou de pé. No susto, corri, abri a porta e entrei tão rápido que nem percebi que tinha fechado a porta. Olhei pela pequena portinha e vi aquela coisa de pé me olhando. Me arrepiei todo e minhas pernas ficaram bambas quando ele veio em minha direção, mas um cachorro grande pulou nele, fazendo-o correr e desaparecer. Passei a noite toda acordada no chão. Estava sem acreditar e totalmente sem reação. Fiquei assim por quase uma semana, até que ouvi de um morador da cidade vizinha que ele tinha acertado uma bala em um cão que ficava em pé. E no dia seguinte encontraram um homem loiro morto no meio da mata com marca de bala. No mesmo local, o homem disse ter acertado na besta. Boa noite, meu nome é Rudinei.
Sou do Mato Grosso e tenho 52 anos. Isso aconteceu quando eu e meu irmão tínhamos 5 anos de idade. Meu irmão se chama Ramon. Ramon nunca se assustou com o escuro ou filmes de terror. Eu tinha tentado assustá-lo diversas vezes, mas sem sucesso. Até mesmo quando pulava para fora de alguma esquina enquanto ele passava, ele apenas ria. Era estranho que ele não se assustasse. Mudamos da cidade para o campo no início de 1977, quando meu pai comprou uma casa no sítio. Ele conseguiu ganhar a vida com ações comerciais e combinações de negócios. Essa carreira dele me confundiu terrivelmente naquela cidade, mas eu estava feliz por podermos nos mudar para um lugar maior e mais aberto. Adorei rolar pelas gramas, sentir o ar puro e ter um contato maior com a natureza. No entanto, a mãe não gostava e eu voltava para dentro de casa com as gramas mortas. Meu irmão Ramon gostava de escalar árvores, algo que ele fazia com coragem. Ele tinha muito mais coragem do que eu. Eu tinha medo de cair ao tentar escalar algo muito alto. Eu apenas observava e verificava de que ele não ia cair. Os primeiros meses na nova casa foram excelentes. Então veio o inverno e tudo mudou. Minha mãe começou a agir de uma forma estranha. Ela acordava de manhã muito cansada, ao contrário de sua condição normal. Notei também que ela fazia questão de ficar mais perto de casa em nossas novas aventuras. Cheguei a pensar que ela não gostava mais de se aventurar em lugares altos. Percebi que ela tinha medo até de ir para a cama sozinha e que estava com medo do escuro durante a noite. Na época, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meu irmão. No entanto, eu tinha certeza que ele estava muito estranho. Ele havia se transformado em um garoto reservado e quieto, que temia o inverno e a noite. Testemunhei a condição dele piorar. Meus pais estavam preocupados e tentaram mudar sua dieta, pensando que talvez ele não estivesse recebendo vitamina D, cálcio ou algo assim. Visitas ao médico e exames de sangue revelaram que ele estava fisicamente bem, mas algo acontecendo em sua mente. Ele perguntava repetidamente o que estava acontecendo e, quando questionado se estava com medo de algo, ele assentia com a cabeça, mas depois balançava a cabeça dizendo nada. Durante esse período, perguntei à minha mãe e ao meu pai se Ramon poderíamos trocar de quarto, uma ideia que eu tinha há algum tempo. Além de não gostar muito da localização do meu quarto, eu ficava mais longe do banheiro do que o quarto de Ramon. Eu tinha uma bexiga mais ativa do que ele, sem contar que minha janela não tinha muito para olhar, exceto um grande campo vazio e com nuvens. Eu preferia olhar para um bosque, que era a visão do quarto de Ramon. Minha mãe aceitou a troca, com uma condição de que eu não movesse nenhum móvel, apenas trocando lençóis e cobertores, sem mudar a cama de lugar. Eu e Ramon fomos para nosso quarto juntos, trocamos algumas coisas menores, mas o tempo todo Ramon parecia triste, como se tivesse se arrependido da escolha. Perguntei a ele várias vezes: "Você tem certeza de que quer trocar?" Ele confirmou que sim. Eu tinha certeza de que ele estava feliz com a mudança,
pois fui adormecendo e quase animado para ir dormir no meu novo quarto. Depois de algumas horas brincando com carros e bonecos de homem do exército, a minha mãe e meu pai me disseram que era a hora de eu ir dormir também. Então fui pelo corredor, primeiro explicando tranquilamente o novo quarto de Ramon, ou o meu antigo quarto. Ele estava dormindo na cama, até roncando. Isso me deixou feliz em vê-lo dormir tão bem. Talvez pela manhã se sentindo bem por eu ter feito a troca com ele. Fui para o meu quarto novo e, em seguida, para as minhas cobertas. Virei-me para o lado esquerdo e meio que olhei para fora da janela, para ter uma ideia da minha nova visão, já que a janela do meu quarto, as do Ramon, não tinha cortinas ou persianas. A mãe tentou colocar cortinas e persianas, mas lembro de pedir para não colocar a cortina, pois preferia ver a visão do lado de fora. Quando ela me lembrou que eu poderia simplesmente abrir a cortina e persiana, fiquei firme com minhas palavras, dizendo que não preferia e que a janela não deveria ter as mesmas. Sendo meu irmão mais novo, Ramon concordou comigo, dizendo que não queria também. Por isso não havia persianas ou cortinas em nossos quartos. Naquela noite de lua cheia, a lua estava grande e clara que iluminava as árvores próximas à nossa casa. Dava para ver as árvores e galhos balançando ao vento. Eu apenas olhava para a folhagem noturna até adormecer. Com o tempo, lembro-me de acordar à meia-noite com barulho. Felizmente, eu não tinha me despertado na escuridão total. Como eu disse, a luz lá fora era brilhante o suficiente para clarear o meu quarto. Então, voltei para o meu lado esquerdo, minha posição favorita para dormir. Quando olhei para a janela novamente, havia algo olhando para dentro do meu quarto. Era tão desconcertante e assustador que eu nem conseguia respirar. Meus olhos se abriram enquanto eu olhava para ele e ele me olhava de volta. Era como um cachorro alto, com suas duas patas dianteiras sobre a janela, que parecia com grandes mãos e grandes garras. Eu vi pelos cinzentos e escuros, cobrindo um longo focinho, terminando em um nariz preto e brilhante. Ele encarou por vários segundos antes de começar a se mover. Vi suas mãos de patas se moverem em minha direção às bordas do peitoral da janela. Eu percebi em puro terror que aquela coisa estava tentando abrir a minha janela. Apesar de querer gritar e correr para o quarto dos meus pais, eu não conseguia. Apenas fiquei ali deitado, paralisado, vendo esta criatura tentando abrir a janela do lado de fora. Para o meu alívio, ele simplesmente desistiu depois de um certo tempo. Para meu horror, pude ouvir seus pesados passos enquanto ele se movia como um ser humano. Quando aquela criatura se foi, eu não conseguia mais ouvir seus passos. Saí da minha cama e corri para o quarto do meu irmão Ramon. Tentei ficar quieto, mas estava em pânico. Abri sua porta e fui para sua cama deitar ao seu lado. Virei-me para ele e foi quando fiquei surpreso. Vi que meu irmão estava bem desperto, com os olhos cheios de lágrimas. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Ramon disse: "Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Por favor, me desculpe."
Fiquei confuso por um momento, mas então percebi o motivo de sua mudança repentina e seu medo súbito das coisas. Ele havia sido visitado por aquela criatura em sua janela desde o início do inverno. Entendi agora que ele se sentia culpado. A princípio, ele não queria que eu fosse para seu quarto, mas a ideia de dormir melhor e não ter que ficar aterrorizado falou mais alto para ele. Não o culpei nem um pouco. Eu sabia que meu irmão não estava tentando me fazer mal. No dia seguinte, tanto eu quanto meu irmão estávamos na mesma situação e tivemos que fazer algo com urgência, pois eu sabia que nossos pais não iriam acreditar na nossa história. No entanto, eu tinha um plano. Falei para o meu irmão que meu pai odiava aranhas e eu havia encontrado as maiores aranhas que pude encontrar. As mantive no frasco durante todo o dia, pois eu iria usá-las no nosso pai. Falei para o meu irmão não se preocupar, elas não eram venenosas. Quando chegou a noite, precisamente na hora de colocarmos na cama da minha mãe e do meu pai, eu me assegurei de que uma das aranhas estivesse em cima do meu pai. Eu havia arrumado um jeito de acordá-lo. Liguei um rádio velho que eu tinha em seu quarto. E em segundos ele acordou com o som alto do rádio. Pouco tempo depois ele gritou, pois havia muitas aranhas sobre ele na cama. Ele disse para minha mãe que não dormiria ali naquela noite. Pegou um cobertor e seguiu para o sofá. Me senti mal com toda aquela situação, mas isso me levou à parte 2 do meu plano. Esperei cerca de 10 a 15 minutos para ter certeza de que ele estava dormindo. Então coloquei a última aranha que eu tinha em seu rosto. A aranha o acordou. E em meu quarto ouvi um grito novamente. A coitada da aranha provavelmente se tornaria um sacrifício, mas um sacrifício necessário para se fazer. Eu fingi que estava dormindo. Meu pai foi até o meu quarto, onde eu estava, balançou meu ombro. E quando abri os olhos em sua direção, ele perguntou se eu poderia deixá-lo dormir em minha cama e me pediu que fosse dormir com o Ramon. Andei pelo corredor até o quarto de Ramon, que estava acordado me esperando. Entrei sorridente e disse: "Funcionou, maninho." Nós cobrimos com cobertas e esperamos, porém acabamos adormecendo. No dia seguinte fomos acordados bem cedo pelos nossos pais. Eles estavam andando rápido, mal se falavam entre eles. Estavam colocando todas as nossas roupas na sacola e quando chegamos ao carro havia um monte de sacos embalados na parte de trás. Meu pai estava armado com algo que nunca havia visto antes. Mais tarde chegamos a um hotel. Meu irmão e eu perguntamos aos nossos pais o que havia acontecido e por que não estávamos em casa. Apesar de nós dois já sabermos o motivo que nossos pais haviam saído. Nossos pais mentiram e disseram que havia uma infestação de aranhas. Quando olhei para meu pai, eu sabia que era algo muito mais sério e que o esforçaria a sair de casa. Com toda certeza, o pai tinha visto algo pior do que eu. Assustou-se e pela vida de nossa família, eu sabia que tanto ele quanto a minha mãe preferiam se mudar para um novo lugar. Anos se passaram. Eu e meu irmão havíamos nos tornado adultos. Então perguntei ao meu pai: "Pai, por que o Senhor nos acordou no meio da noite para nos tirar de casa tão estranhamente? Naquela época, você amava a casa." Ele inclinou-se para a frente
E antes de que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: "Ah, não vai me dizer que foi pelas aranhas. Eu sei que não foi só por isso." Pressionei, pois queria ouvir de sua boca. "Pai, você também viu algo na janela. Aquela coisa parecia um cão que andava como ser humano." "Ele tentou entrar pela sua janela também? Não tentou?" Seus olhos se abriram, assim como os da minha mãe, e rapidamente ele me perguntou: "Vocês sabiam?" Eu disse que sim. Inclusive, o Ramon mudou de comportamento tão repentinamente naquela época porque ele estava com medo daquela coisa. Como isso teve confirmação de que vivemos era real e que nosso estilo de vida, viver em uma casa sozinha no meio do nada, próximo ao bosque, não foi legal. Muitas coisas que se dizem ser lendas, na verdade, estão ali, só esperando a oportunidade de aparecer, deixando assim uma marca traumática na vida de quem presenciou. Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco, moro em Caçapava, que fica em São Paulo. Estou acompanhando seu canal faz pouco tempo, mas pelo que ouvi em seus relatos, batem certinho com aquilo que vi, sendo que meu pai, o seu Damião, também avistou a mesma criatura. Eu não sei se era o mesmo lobisomem, mas ambos os encontros foram assustadores. Antes de contar o relato do meu pai, vou contar a nossa história. Bom, eu venho de uma família bem humilde do interior. Além de mim, eram 6 filhos, 7 no total. Vivíamos numa roça próximo de Caçapava. Perto de nós também moravam outros familiares, mas as casas eram uma afastada da outra, numa distância de 100 a 150 metros. Meu pai foi muito trabalhador em sua vida. Inclusive, mesmo estando velhinho, ainda plantava em sua roça. Também mexia com a construção de casas. E hoje sou pedreiro, profissão que herdei do meu pai. Pois bem, quando eu era pequeno, ele trabalhava numa chácara de um senhor, que só ia para o local no final de semana. E quem cuidava de tudo era meu pai e mais outros 2 caseiros. A chácara era bem grande. Eu e minha família até já fomos lá passar um dia. Tinha algumas plantações de frutas e animais. Eram porcos, galinhas e gado, mas era tudo para consumo próprio. Nada tão grande, mas não tão pequeno assim. Meu pai ficava responsável de cuidar das vacas. Já os outros 2 cuidavam dos bichos e também faziam a segurança do lugar. E esses 2 moravam bem perto da chácara. Já viviam lá há bastante tempo. Amigos que ele teve em toda a sua vida. Tudo ia bem seguindo como de costume. Porém, na quaresma de 1982, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Alguns pequenos animais estavam sumindo. Primeiro foram 2, logo depois 6, e assim sucessivamente. Logo depois foi a vez dos animais maiores, onde muitos foram encontrados dilacerados. Já outros sumiam mesmo e nunca mais foram vistos pela região. Os caseiros logo trataram de dobrar a atenção nas vigílias e começaram a fazer rondas pelas redondezas, mas nada de achar quem estava fazendo aqueles ataques. Até pensaram ser uma onça ou lobo-guará, que tem muito por aqui, mas não era lobo e muito menos qualquer outro animal. O meu pai por muitas vezes dormia fora de casa, pois ele também estava indo vigiar com os outros caseiros, mas ainda assim aquilo nunca aparecia. E na única vez que o bicho deu as caras, todos souberam que era um lobisomem. Não foi fácil dar de cara com aquele bicho.
O meu pai conta que eles sempre ficavam andando a cavalo pelas redondezas, cada um armado com canela seca e uma espingarda calibre 12. Eles começaram a achar que por causa deles mesmo, o bicho não atacava. Então decidiram começar a vigiar de dentro da casa sede da chácara. De vez em quando eles saíam para ver como estavam os animais, mas nada acontecia. O bicho sempre achava uma forma de atacar sem que fosse visto, mas numa noite ele acabou levando a pior. Já era assim por volta de 1 ou 2 da manhã. Segundo meu pai, nesse exato horário o Antônio, um dos caseiros, resolveu ir na sua casa pegar uma garrafa de café com sua mulher, já que estava cheirando de longe. Meu pai e o outro caseiro, chamado José, acharam uma boa e concordaram com ele. Então Antônio abriu a porta e foi saindo. Mas pouco depois que o homem saiu, eles só ouviram os estampidos de tiro, 5 no total. Logo após os tiros, alguma coisa berrou do lado de fora. Rapidamente, o meu pai e o José saíram da casa e viram aquilo a poucos metros. Uma coisa peluda e mais escura do que a noite. Meu pai conta que o bicho era do tamanho de um potro. Tinha pernas tortas e longas. A parte traseira daquilo era maior que a da frente. Algo bizarro. O Antônio estava do outro lado carregando seu revólver, mas nem foi preciso atirar, já que meu pai deu mais 5 tiros, que acertaram em cheio o peito daquela criatura. Logo em seguida, o outro caseiro também deu mais 5 tiros no bicho, que cambaleou para o lado e olhou bem para meu pai. Depois disso, sem mais nem menos, correu para dentro da mata. Até parecia que não tinha levado os tiros, mais de 10, e sumiu rapidamente. Após o fato macabro, meu pai foi de encontro com o Antônio, que falou sobre o que aconteceu. Enquanto ele ia no rumo da sua casa, o bicho vinha na direção da pocilga, e ele nem esperou o bicho chegar perto, já puxou o revólver e descarregou as balas ali mesmo na criatura. Então, depois de tudo ficar calmo e tomarem um café reforçado, eles pegaram os cavalos e seguiram para onde o lobisomem foi. Mas no encruzilhada perderam o rumo da onde a criatura tinha ido. Eles chegaram a procurar pela região, mas não acharam nada, nem corpo de gente e nem corpo de bicho. O meu pai me contava sobre esse caso e dizia que não era para sair em noite de lua cheia, nem que saísse de casa desarmado. Por isso sempre andei com um canela seca que ganhei dele, pois podia sentir o tanto de medo que meu pai tinha daquele bicho. Eu só não contava que um dia ia ver aquele maldito também. Isso aconteceu há pouco mais de 15 anos. Não era tempo de quaresma, mas lembro que a lua brilhava bastante no céu. Era assim para o começo do ano, entre janeiro ou fevereiro. Eu estava namorando com uma moça ali da região. Ia sempre a cavalo na sua casa para ficar numa prosa. Além do mais, era amigo do seu pai e do seu irmão, que de vez em quando ia pescar com a gente aqui de casa. E no interior tem seus causos. Onde morava tinha esses. Começava sempre pequeno, mas logo depois todo mundo estava falando. O que foi o caso do lobisomem. Meu pai me contou para tomar cuidado na estrada, porque tinha um bicho atacando os animais na região. Claro que redobrei a atenção, pois acreditava e acredito nessa criatura, e também porque tinha vezes que andava sozinho nessas estradas à noite. Lá você só podia andar de 2 formas, de moto ou com cavalo, ou se não a pé mesmo, mas era raro ver alguém andando a pé. Tudo era longe com difícil acesso, assim como era a casa dos meus sogros, da qual eu tinha que passar por 5 propriedades, cada uma separada por uma porteira, onde você tinha que parar para abrir. Pois bem, as pessoas começaram a ver o lobisomem, mas eu não vi a criatura, mesmo voltando tarde da noite da casa da minha namorada. Mas não baixava a minha guarda, e nem desacreditava do que me falavam. Continuava em alerta, e sempre acreditando na minha intuição, pois foi por ela que fui salvo do ataque daquele ser. Era uma noite comum.
A única exceção daquele dia era a lua cheia, que estava bem clara e iluminando o interior. Dava para ver até certa distância, e até que bem. Por volta de umas 6:30 da tarde, saí a cavalo para a casa da minha namorada, assim como fazia todo dia. E como nada estava diferente, quando saí de lá para voltar à minha casa, já eram 11 horas. Montei no cavalo e já ia voltando, mas pouco depois que saí, antes de chegar na primeira porteira, o cavalo empacou, botou as orelhas para trás e começou a relinchar. Eu pensava que era cobra que tinha ali no chão, mas não tinha nada. Foi quando percebi que em meio a uns matos, algo muito escuro vinha correndo em disparada. De pronto o cavalo deu meia volta e começou a correr, indo na direção da casa de minha namorada. E já sabia que a coisa que vinha na estrada era um lobisomem. Logo cheguei na casa outra vez, e para minha sorte a porta estava apenas encostada. Pulei do cavalo que se embrenhou na mata e ainda pude ver ao longe aquela coisa me seguindo. Então corri para dentro de casa, e assim que entrei começamos a ouvir uma passada pesada, bem na estrada em que eu estava. Ali, próximo de mim, era a coisa que deu trabalho para o meu pai, uma criatura vinda do quinto dos infernos. O bicho, que não era bobo nem nada, não ficou lá esperando alguém sair para reagir, e logo continuou correndo, seguindo no sentido da estrada. Contei ao meu sogro o que tinha acontecido. Ele foi atrás do lobisomem, mas não o encontrou perto de casa, e eu passei a noite por ali mesmo, já que não queria sair com aquela criatura à solta. Pela manhã, assim que acordei, o meu pai já estava lá, esperando por mim. Ele, que já sabia de tudo, me levou para casa e contou que assim que o meu cavalo voltou sem mim durante a madrugada, ele já sabia que algo ruim tinha acontecido comigo. Falou também que o bicho podia ser o mesmo que ele viu, ou não, já que lobisomens são seres vingativos, e aquele talvez buscasse vingança contra meu pai, ou se não para alguém da sua família, no caso, eu. Alguns devem se perguntar por que não atirei no lobisomem. Não dá tempo de raciocinar. É muito rápido. O instinto humano fala mais alto. A única coisa que você pensa é em correr, e nada mais. Eu estava com canela seca na cintura. Tinha 5 balas no tambor, mas nem lembrava que ele estava ali, já que foi assustador aquela cena que vi. Ainda vivo numa parte rural até hoje, mas não aquela que me encontrei com o lobisomem. Vou lá de vez em quando para visitar amigos e parentes, mas nunca mais passei por aquela estrada de noite. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Em breve quero ver esse relato narrado no seu canal. Boa noite.